Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, hoje estamos iniciando mais um podcast Pará Mais Agro e vamos trazer para vocês a Semana do Cavalo. Não é isso, professor? Dia 20... De 23 a 26. 23 a 26, aqui em Belém. E aí tem uma série de programação técnica, palestras, campeonatos. O senhor explica pra gente como que vai ser essa programação, o que tá vindo aí. Também estamos com a presença aqui do diretor da FAEPA, Guilherme Missi, que também é professor universitário de pós-graduação. Guilherme, seja bem-vindo, professor, bem-vindo. Fique à vontade aqui para falar aí desse mundo maravilhoso dos cavalos. Obrigado, Paula. É importante nós estamos aqui com o professor Jaci, que o professor Jaci ele anda fora da academia. Ele tem uma relação íntima conosco na FAEPA, na federação, a gente é amigo particular de toda a família, ele já é pai de veterinário, né? Então a gente tem uma relação muito forte e a gente tende a ter os mesmos motivos, ou seja, trazer a academia para o lado do produtor rural, né, professor? E a gente trazer essa academia para a prática. Porque o que nos interessa é que esses profissionais que ele está formando hoje, nós vamos ver lá na Semana do Cavalo, estão realmente atuando, estão realmente conhecendo melhor o cavalo, que é um fenômeno hoje, né, professor? Não só de empregos, mas de geração de renda. Sim. E importantíssimo na economia do Estado. O Pará hoje é o terceiro maior rebanho do Brasil, né? A gente não pode deixar de enaltecer o nome do cavalo para a sociedade. E eu acho que esse evento aí nada mais é do que um presente que o cavalo ganhou, que todos nós estamos trabalhando em cima de trazer isso para o cavalo. Trazer o cavalo para a sociedade. E o que o Guilherme acabou de falar muito bem chama-se extensão universitária. É a universidade indo até o produtor, o sistema FAEPA indo ao produtor, a gente vai até ele, vê quais são as necessidades, traz o produtor até a gente, a forma que o produtor tem que chegar na academia e nos setores de fomento, é justamente essa ponte. Isso é extensão universitária. Então, nessa Semana do Cavalo, a gente vai estar ofertando vários cursos e palestras, tudo envolvendo o cavalo, nas mais importantes áreas do cavalo. Desde a parte de alimentação, alguma parte de enfermidade, de manejo, trazendo pessoas, trazendo gente que está diretamente trabalhando com o cavalo. Então a gente vai passar uma semana falando e vendo o cavalo. Lá vai ter a exposição do Manga Larga Machador, que é muito importante, aqui regionalmente, tá? Que é a regional do Machador, onde vai ter julgamentos. Vão vir cavalos de outros estados. Então vai ser assim, vai ser um mega evento envolvendo o cavalo. Então aí a gente já aproveita, né, para convidar aí a comunidade, os criadores, os acadêmicos, todo mundo que gosta de cavalo. É um evento aberto lá na RPP, aqui na Agropecuária, no entroncamento. E todo mundo pode participar. Os cursos e as palestras tem que haver inscrição para poder a gente controlar e ver a questão de certificado. Mas vai ser uma grande festa no final de tudo. Certo. Professor, a equidiocultura, que é diferente da equinocultura, não é isso? Eu vou até pedir para o senhor explicar para a gente, Guilherme, explicar um pouco dessa diferença, mas ambos exigem uma mão de obra bem especializada, né? Como é que está hoje, né, nas universidades, vocês que também caminham nas universidades, essa preparação dessa mão de obra, como é que está esse mercado, que tipos de serviços são necessários para a criação do cavalo? O Jaci tem uma relação bastante próxima hoje, vários produtores que a gente dá assessoria, mas hoje nós pegamos um dado de hoje da Agência de Defesa do Estado do Pará, DEPARÁ, nós temos registrados cerca de 600 mil equinos aqui no estado do Pará. Então, 600 mil registrados, ou seja, que foram comunicados. A gente sabe que tem mais animais nos arquipélagos Marajoara, Baixo Amazonas, vamos encontrar mais, mas já são 600 mil, ou seja, uma indústria do cavalo. E essa indústria do cavalo, ela requer mão de obra especializada, que conheça, que sabe trabalhar com animal, aí o Jaci pode dar uma série de 20, 30 cursos que é feito só na equinocultura e os especialistas na espécie equina, né? Depois a gente pode ver muares, pode ver asininos, pode ver outros todos que trabalham, e o Pará tem destaque nessa área também. São 16 espécies, raças aqui no Pará, né? E a gente 150 aí no Brasil. Isso. No total, no mundo todo, o cavalo hoje só o cavalo tem 150 raças registradas. Aqui no Pará se cria umas 16 dessas raças. A gente tem que levar em consideração que a maior parte desse rebanho paraense está no sul do Pará, por causa aí da entrada de imigrantes do sul, do sudeste do Pará, que amam o cavalo e estão trazendo consigo o cavalo. Mas o mercado do cavalo no Brasil está em plena expansão, ele está explodindo o mercado de cavalo no Brasil, de investimento.
Ainda mais agora com o advento aí da entrada do mercado no cavalo dos cantores de forró, de moído, de sertaneja, todos eles estão entrando. Inclusive aí a entrada do Safadão, do Wesley Safadão, foi o ponto crucial de trazer um dos cavalos mais caros dos Estados Unidos, o Stray Coughlin, que infelizmente faleceu tem um mês. Não só mais caro, mas um dos cavalos de melhor progênie, mais provado que nós já tivemos. Importante do mundo de produção de cavalos. E isso traz uma entrada muito grande de outros cantores e a comunidade em geral, o público em geral, principalmente quem tem condições de manter o cavalo. Então, assim, essa injeção de capital caro manter um cavalo? Desse grupo foi de vital importância para o crescimento desse cavalo profissional. Nós não estamos falando de cavalo de fazenda, nós estamos falando desse cavalo de esporte e lazer, que é um mercado muito forte hoje no Brasil. Em 2022 e 2023 foram 16,5 bilhões de rendimento, de investimento, de geração de renda que esse cavalo de esporte trouxe para o Brasil. 16,5 bilhões. Então é um número bem significativo para o agronegócio brasileiro. Paula, eu não vou te deixar sem resposta, é barato. Cavalo é barato no custo-benefício. O que ele te propicia? Quando a gente pega esses cavalos mais caros, né, a gente trabalha com leilões rurais, eu sou leiloeiro rural também, a gente trabalha na comercialização, todo mundo que compra tem uma finalidade para aquele cavalo, seja esporte, lazer, enfim, todos eles voltam a comprar nos próximos anos. O Jaci acompanha bem esse mercado, sabe o que nós estamos falando. Porque além da parte de tração fundamental, básica para ele poder ter uma propriedade rural, ele precisa esporte, ele precisa lazer, ele precisa cavalgada, ele tem um número muito grande que cresce na parte esportiva. Nós temos hoje regiões como o arquipélago Marajoara, onde tem a corrida do cavalo Marajoara, onde o esporte da corrida é muito forte. O Oriximiná tem corrida de PSI. Toda uma tradição que alimenta também extraordinária. Esse mercado, né? As cavalgadas. Quando eu falo Oriximiná, é cancha reta, é PSI, é puro sangue inglês, né, em velocidade, e lá tem aras. Para você ter esses aras, você tem que ter um domínio muito grande, ou seja, o cavalo é barato, pelo que ele retorna para nós. Eu não estou nem entrando na ecoterapia, não estou entrando em todas as funções que hoje ele traz de melhoria para a saúde humana, vamos dizer assim. Então o cavalo faz parte. E a gente costuma dizer, já sei, eu quero até provocar você com essa frase, quem gosta de cavalo é boa gente. Se você pegar seus filhos, se você pegar sua família e direcionar para cavalo, é muito melhor que outro veículo que ele pudesse ter. Eu considero o grupo de cavalo bem melhor de pessoas do que mexe com... Eu não vou falar em moto aqui, pode ter patrocinador com motocicleta. Mas o pessoal de cavalo é bem mais tranquilo. Então você vai ver grupos que trabalham com rédea, grupos que trabalham em tambor, grupos que trabalham em baliza, que faz competição, desde crianças. E vão se formando dentro de uma cultura, né, de assim, e que você vai vendo vários desses aí. Nós temos aqui vários campeões nacionais, até que saíram aqui de dentro do Pará, e porque o Pará tem a índole de trabalho, ele tem essa índole de cavalgada, ele tem hoje um pessoal que... nós temos hoje um centro em Paragominas, outro em Paraupebas, nós temos um lá em Xinguara, são vários centros que os CTs, né? Os CTs, um centro de treinamento. Centro de treinamento com profissionais lá dentro, né? Aqui no Nordeste Paraense a gente tem uns 3 ou 4 os domadores, muito bons. No caso. São aquelas pessoas que, se você não tem uma fazenda, mas você quer ter um cavalo, você gosta de esporte, praticar esporte, você compra um animal e aloja ele num centro de treinamento. Aquele cavalo vai ter todo o manejo necessário, assistência técnica, vai ter uma pessoa para deixar esse animal em condição física pronta para quando você, no final de semana, ir para lá e executar o que você quiser executar de atividade de Existe esporte, uma lazer. certificação específica para o domador? Como é que é essa a doma é contratação? A doma é básica em todas elas. A doma, quando você fala de uma doma para um animal, a doma racional, que a gente chama, é a base para todos os animais. Mas depois ele vai para a especialização. Nós temos aqui, vamos citar a Hípica Vitória, aqui perto, especializada nisso, onde você tem lá no hipismo hoje uma arte, né? Um esporte olímpico e uma arte que você pode... Nós temos aqui vários meninos aí que cresceram dentro do hipismo, né? E os animais do hipismo, da Hípica Vitória, eles, para você ter uma ideia, eles competem pan-americano. Normal. Ou seja, então, o sistema de criação, de manejo de doma lá e de tratamento é o melhor que tem no Brasil. Sim, então, referência mundial. Referência é obrigado mundial. A ter profissional com conhecimento lá dentro. Isso. Assim, o que faz a diferença de um CT para outro, de um centro de treinamento para outro? É justamente a performance dos animais que estão alojados. Então, quanto melhor o treinador, mais capacitado ele é, melhor a performance daqueles animais. Aí, obviamente, é o que difere um do outro. Sim, mas aqui no Pará, o cavalo ele é mais utilizado para tração, ele é mais utilizado... Montaria. Para montaria. Montaria. O geral é montaria. Você trabalhar com gado, você precisa ter cavalo. Então, essa é a grande parte da montaria. Por isso que existem os cavalos, existem também os moares,
que já são os filhos do jumento com as éguas, moares que também são resistentes ao trabalho. Essa é a base do trabalho. Mas agora, claro que a gente tem que lembrar do esporte, tem que lembrar do lazer. O que você mais vê o cavalo na mídia é o cavalo de esporte e lazer. Porque ele compete, as competições algumas são internacionais. O cavalo é o único animal que participa das Olimpíadas. Você já notou isso? Não tem outro animal que participa de Olimpíada. Só o cavalo. Então, assim, o que você vê mesmo do cavalo são esses artistas comprando esse tipo de coisa da mídia. Sim. Mas aquele cavalo de produção que está na fazenda, e o Guilherme colocou no início uma coisa bem interessante, de 600 mil cabeças, mas o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que são os 2 maiores rebanhos, aí vem São Paulo, que tem rebanho. Esse pessoal lá de baixo, eles têm uma capilaridade fantástica. Então, esses caras, se eles disserem que eles têm 850 mil cabeças, eles têm 850 mil a no máximo 900 mil. Agora, aqui a gente fala que tem 600 mil, mas e a capilaridade do Marajó? A gente não tem, muito pouca. Quantos cavalos tem no Marajó? Se você me disser que tem 100 mil, eu te digo que lá tem só lá no Marajó deve ter hoje umas 350 mil cabeças. Porque eu conheço um pouco o Marajó e eu sei que essa capilaridade não é tão boa por causa da dificuldade de clima, de relevo. O pessoal da Depará sofre no Marajó para trabalhar. Quando está muito seco é difícil, quando está muito chuvoso é difícil. A gente não tem essa capilaridade tão boa como tem os outros estados. Então, eu tenho certeza que o nosso rebanho aí já deve estar em segundo colocado. Nesse bioma mais difícil, tem vaqueiros marajoara que cada um precisa de 10 a 12 montarias. Não é um cavalo. Porque um cavalo trabalha hoje e depois descansa uma semana para ele trocar. Porque o ambiente é inóspito e ele tem uma tropa maior do que qualquer outro lugar que a gente conhece, né? Mas muito bem colocado. Isso aí, então, imagina, para cada vaqueiro que trabalha hoje, todas propriedades obrigadas a ter gente para estar trabalhando. Nós temos propriedade de 7, 8, 10, 12, 20 mil hectares. Não tem como você ter um cavalo para trabalhar. Imagina. Então, assim, sobre essa questão do bem-estar animal mesmo com o cavalo, quais são as práticas hoje, né, que se tem trabalhado, mais inovadoras, como que a universidade tem levado isso para o produtor? Aí é a minha área. Eu sou professor da disciplina de bem-estar animal. O cavalo é um animal que, assim, o cavalo é maravilhoso. O cavalo é um animal que ele integra as pessoas, ele aproxima as pessoas. O cavalo é um terapeuta, mas o cavalo é um animal difícil de se criar. Tá? Ele é um animal que ele ainda está em adaptação com o homem. Porque a gente está exigindo muito dele e ele ainda, principalmente o sistema digestório, não se adaptou completamente. O cavalo tem um estômago muito pequeno, os intestinos muito grandes, era um comedor de forragem, hoje ele está sendo um comedor de grãos. A gente que está obrigando ele a fazer isso, exigindo. Influência humana. E ele ainda não está tão adaptado. Por isso que o cavalo é um animal que sofre muito durante o manejo. Tá? Então, o sistema de avaliação de manejo de bem-estar do cavalo, a gente divide em indicativos. Os indicativos diretos, que são relacionados ao animal, a ele só. Condição de saúde, de estresse, época do ano, se é macho, se é reprodutor, se é castrado, o que trabalha, o que não trabalha, aptidão, raça e aptidão. Isso é muito importante, saber qual é a raça, qual é a aptidão daquela raça e o que ele está fazendo. Você não pode pegar um cavalo de corrida e colocar ele para saltar, fazer hipismo. Você não pode pegar um cavalo de carroça, que esse cavalo de carroça nosso aqui não são de carroça, são animais de montaria, e você põe para puxar a carroça. Então, é um erro aí de aptidão, e isso tudo é mostrado. Os indicadores indiretos são a infraestrutura dentro de uma propriedade que o cavalo necessita. Aí o cavalo necessita de uma baia para ele ficar dentro. A baia precisa de cama, o cavalo precisa de capim ofertado 24 horas. Quando vai trabalhar, precisa de ser ferrageado, casqueado. Então, quando a gente avalia maus tratos, a gente tem que avaliar tudo que envolve o cavalo. Ele, o meio ambiente, o manejo e o homem que está trabalhando com ele. É complexo trabalhar com bem-estar em equinos. Então, é toda uma adaptação para aquela atividade em específico, né? Aqui no Pará, qual seria, então, a principal aptidão? Considerando tudo isso que o Guilherme falou da questão do Marajó, né? Considerando esse mercado aí em crescimento, até mesmo das provas. Existem as provas de tambores também, né? Que a gente tem acompanhado nas feiras agropecuárias. Qual que seria o mais adequado? Eu te falei no início que a gente tem 150 raças no mundo todo. Aqui no Pará a gente tem umas 14. Essas 14 raças que o Pará cria é justamente para atender essa demanda, essa aptidão. Se eu quero o cavalo para lida com o gado, que é o cavalo que está lá na fazenda, eu posso ter um mestiço com aptidão para o gado, ou eu posso ter cavalos puros para aptidão com o gado. O árabe, o quarto de milha, vários deles têm aptidão para trabalhar com o gado.
tá? Aí eu posso ter cavalos de tração, que são animais que são direcionados à tração, posso ter cavalos de montaria, aquelas cavalgadas, ou o cara tem uma fazenda muito grande, o proprietário tem uma fazenda muito grande, que ele quer um cavalo que tenha resistência para ir do início até o fim, ao passo, um cavalo cômodo. Aí nós temos uma galarga paulista, uma galarga machador, o próprio andaluz também serve para isso. Então, assim, é saber o que você precisa desse cavalo para você poder escolher a raça que vai te atender. Tá? Então, essas 14 raças preenchem praticamente tudo isso que há de necessidade de uso do cavalo. Aí nós vamos para o esporte. O esporte de tambor, quem domina hoje? Quarto de milha e o paint horse, que são irmãos praticamente, né? As cavalgadas, são cavalos cômodos, são cavalos de resistência. Entendeu? Então, a prova de corrida hoje do cavalo marajoara, que é específica dele, mas nós temos o prado, que é a corrida livre, que aí entra muito o quarto de milha de corrida, o mestiço de sangue inglês. Então, assim, cada macaco no seu galho, cada cavalo executa determinada função. O que você precisa é saber o que você quer para você comprar o seu cavalo. É a questão também do espaço, da acomodação do cavalo, tem que ter todo esse essa cuidado. Infraestrutura para manutenção, assistência técnica, um capim, uma forragem direcionada ao cavalo. Em 1999, eu fiz uma das maiores descobertas no Brasil, que foi que a gente tinha um alto índice de mortalidade do estado do Pará. Em 99 foi Brasil Novo e Altamira. Eu trabalhava na Depará nessa época, fui chamado para ver um surto de mortalidade de 3.000 cavalos em Brasil Novo. E aí eu fui liberado para a Depará, fui para lá, passei 3 dias, e nesses 3 dias eu fazendo uma pesquisa, eu descobri que quem estava matando esses cavalos era algo envolvendo o capim, a forragem. E aí a gente fez um levantamento, todos os surtos eram em capim pânico, ou seja, Mombaça e ou Tanzânia. Aí a gente voltou para Belém, lá em Rondon, na Fazenda Primavera, a gente fez um experimento e conseguimos detectar que realmente a mortalidade era envolvendo o capim Tanzânia e Mombaça, os pânicos. Nós fizemos uma pesquisa envolvendo já depois fora, a Embrapa Gado de Corte, Geraldo Heleno, o professor Silvio Piotto, Riete Correia, professor Diomedes aqui da UFPA, fizeram vários cursos de pós-graduação, e até hoje a gente não descobriu o que mata esse cavalo no pânico, tá? Mas em algum momento eles têm alto índice de mortalidade. Então aí surgiu uma cartilha técnica do Ministério solicitando a não manutenção exclusiva desses cavalos nesses capins, porque a gente sabe que eles podem morrer. Depois a gente também pegou mortalidade de Maasai, que é outro pânico. Agora, o que aconteceu? As Embrapas Gado de Corte, principalmente para trazer o pânico mais ao cavalo, estão ofertando alguns cultivares com menos fibra. E a fibra tem muita lignina desses capins. E o cavalo, a gente sabe que ele é sensível, ele não consegue digerir bem a lignina. E aí a gente já tem agora aí alguns capins que estão oferecendo e dizendo assim, onde está vendendo o capim lá no saco. Esse capim pode ser utilizado para cavalo. Isso é bem interessante. O mercado do cavalo exige. Esse mercado, que o Jaci está bem lembrando para nós, ele é muito mutável, ele varia bastante, né? Tem a moda normal, isso aí tem a moda de uma raça, tem a moda de uma pelagem, isso é uma coisa extremamente normal. E também o que surgiu nos últimos 10, 15 anos são os cavalos, principalmente os cavalos de pequeno porte, os pôneis, aqui no Pará nós temos os purucas, para os hotéis, fazendas, para as pousadas, para as pessoas, para esses... Todos esses logradores, fazendas que recebem a pessoa lazer. A pessoa chega na fazenda, a primeira coisa que a criança vai querer é um pôneizinho para montar. Ela já tem aquilo ali na cabeça dela, e é um número que a gente não imagina quanto, né? Só o Garf Pônei, né, de um amigo nosso, Guilherme Rezende, a gente faz os leilões dele de pônei para cá, ele tem a comercialização já de 1.600 pôneis. E ele fica lá em São Lourenço do Sul, lá na Costa Doce, que a gente chama, antes de chegar lá em Pelotas, a semana que vem nós estamos até passando lá. E aí e essa quantidade? Quantas éguas pônei ele tem que ter parindo e quanto ele tem que comercializar e como ele tem que fazer esse transporte desse cavalo para chegar para cá? Mas é um fenômeno recente. É um fenômeno recente. Nós temos aí, dá para citar aqui, famosos, não só a Hotel Vitória que nós temos, né? Temos a Curió aqui do Maurício Teixeira, que é veterinário também. Todos eles, a primeira exigência da pessoa que vai se hospedar lá, ela quer um pônei para o filho, para o neto, para o sobrinho, que talvez seja a primeira montaria
da vida dele, né? E aquilo ali ele vai lembrar da fazenda, do hotel, não é pela piscina, não é pela coisa que ele consegue, vai lembrar pelo pôneizinho que ele montou. Pela experiência de ter montado. Piscina e hotel tem todos, né? Todos, piscina ele tem lá no prédio da cidade dele, mas o pôneizinho ele não vai esquecer. Então, eu estou colocando isso para ti porque a gente acompanha leilões rurais em todos os municípios. Então, a chegar tardinha à noite é os pôneis para tirar foto. As pessoas compram um pônei, é barato ou é caro? Não sei, mas eu sei mais ou menos quanto ele arrecada por dia, por noite lá, puxando o cavalo para tirar fotos, enfim, para cavalgar, para andar um pouco lá. É uma arte. Como a gente tinha lá no sul, tem muito na beira da praia. O pessoal passa com as carrocinhas, passa com os pôneis, para a gurizada tirar a fotografia. Então, é muito importante a gente saber que o cavalo é vasto esse mercado, né? Que senão estamos dizendo, Guilherme, e para que esse pônei, para que esse puruca que é tão resistente no Marajó, o cavalo marajoara, que a gente não precisaria um programa inteiro para falar do cavalo marajoara, a sua necessidade, né, de trabalho, que é impressionante, né? Um ponto importante do que o Guilherme falou aí agora é a gente ter, eu acho que a obrigação, né, que a gente tem que ressaltar aí as nossas raças paraenses, né, o marajoara e o puruca. E ele tocou no assunto importante, a função do puruca no Marajó. Eu trabalhei 10 anos no Marajó. E no Marajó você chega numa parte do verão, onde você tem que continuar manejando o gado, e que o cavalo marajoara muitas vezes sofre muito, porque é um animal que é criado num sistema arcaico, pobre, bem extensivo, com grama nativa. Então, muitas vezes, o gerente da fazenda tem 4 cavalos para montar, e quando chega no final do mês, ele não tem nenhum. Mas o puruca está lá, gordo, rachando. Redondo e trabalhando com gente pesada em cima. E gente pesada em cima. Então, na hora que você precisa, o puruca está lá para resolver. E o puruca, por ele ser pequenininho, menos exigente, comer menos, ele se mantém numa condição. Fácil, ele se mantém numa condição melhor. Então, é realmente uma riqueza que a gente tem. Esse cavalinho que eu chamo de o pequeno cavalinho grande, né? O cavalo marajoara ele é pequeno, mas ele é um monstro de condições de trabalho. Então nós somos mais importadores ainda de... Vendemos alguma coisa de cavalo, sabe? Nós já exportamos cavalos aqui, né? Para a Venezuela nós exportamos. O Gastão Carvalho Filho tem histórica de exportação, inclusive, para países africanos, e nós exportamos já cavalo aqui. A culpa é nossa, né, Guilherme? Claro, a culpa é nossa porque a gente abandonou o cavalo marajoara. Eu acho que o cavalo marajoara, a ideia aí do irmão dele, que é o cavalo pantaneiro, que praticamente são as mesmas condições, a mesma origem. Selecionados pelo meio. Que o pantaneiro recebeu uma injeção de investimento, de pesquisa, de melhoramento genético dentro da própria raça. Marketing também das novelas. Marketing, leilões em cima desse. Esse cavalo hoje é um cavalo que é respeitado nacionalmente. O nosso cavalo marajoara é a mesma coisa, não tem muita diferença. O que a gente precisa realmente é de investimento em cima desse cavalo para não perder essa raça, porque nós estamos perdendo. Porque quem cria cavalo no Marajó tem uma visão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Então o cara quer um cavalo igual a um quarto de milha, o cara quer um cavalo igual a uma galaga machador. Só que ele tem que entender que naquelas condições... Se deixar, ele cria um bretão e um peixeirão. Naquelas condições de sistema, ele não consegue manter um cavalo de raça, porque eles são exigentes. O quarto de milha é um cavalo ultra exigente. É um cavalo caro de se manter. Então ele tem que trabalhar com o que ele tem que adaptar, qualificar o que ele tem, que aquele animal já está adaptado, nasceu ali, está totalmente adaptado, ele tem memória genética para aquela estrutura. Então eu acho que a gente tem que resgatar de novo aí esse cavalo marajoara, fazer um investimento nele de pesquisa, tá? Melhoramento genético, marketing, está aqui, olha, do meu lado aqui o marketing, para a gente fazer uma transfusão de sangue, né, naquele cavalo. Para te ter uma ideia prática, assim, nós comercializamos na Fazenda Santo Ambrósio, que é uma fazenda localizada na Ilha da Mexiana, no Marajó, todo ano cerca de 100 potros e 100 potras, ou seja, 200 cavalos. E quando chega essa época, que agora nós estamos em outubro, então começam as ligações, eu quero 10, eu quero 20, eu quero uma balsa. São cavalos que são, falando todo preço, cavalos que não chegam a R$2.000, 1.600, 1.800 agora, um cavalo desse, e é necessário, principalmente o pessoal do Marajó, porque sem eles comprarem cavalo, porque a tropa toda não vai aguentar. Não tem como tocar. Né? É casco, é problemas que tiveram, enfim, não tem ambiente de criação tão bom, porque tem outros fatores, não só geográficos, mas também de criação, de seleção, e cavalo é sempre necessário. E todos os leilões que tu acompanhas aqui, tu vê gente do Marajó comprando cavalo para corrida, ou para trabalhar, ou para dirigir mesmo na seleção. Então,
é uma arte de criar. De criar mesmo, né? O professor Jaci foi perfeito em colocar, tem que criar, tem que selecionar ainda, mas todos esses que foram criados pelo meio, foi citado aqui o Pantaneiro, foi citado aqui o cavalo Marajoara, também foi o cavalo crioulo, selecionado pelo meio, mas depois teve a mão humana em cima para dizer, olha, agora o cavalo tem que ser funcional. Vamos fazer as provas funcionais para desenhar o cavalo que eu quero. O crioulo só tem 500 anos de seleção, né? Só. E com especialistas em cavalo com olhos, eu não vou citar nenhum dos criadores aqui, gente que tinha visão para isso e sabia ver, olha, aquele cavalo lá ele trabalha melhor, ele anda melhor, ele tem mais resistência, ele tem mais respiração, ele tem vantagens. Morfologia, né? Não adianta ser um cavalo ter tudo isso, ser bonito, e aí ele é mal de casco, ele tem problema de aprumos, enfim. Então ainda tem como, né, trabalhar. Muito. O cavalo Marajoara tem. Lembrando que o cavalo crioulo é uma raça nacional, né? É nacional. Ele vem do cavalo ibérico, e ele deu origem ao cavalo crioulo a outra raça nacional que é o manga larga. Né? Os cavalos manga larga vieram dos cavalos machadores crioulos com o cavalo de alter. Aí você tem o crioulo da Argentina, o crioulo brasileiro, você tem o crioulo do Chile, são diferentes porque os chilenos separam num outro esporte, que é lá pelota, em cima de um buraco, os dois têm que lutar de peito a peito e levar uma pelota de borracha muito grande, ou seja, ele tem que ter largura de peito, ele tem que ter força para ganhar aquele esporte. Não é um esporte que tem aqui no Brasil. Sim. Então já se seleciona esse crioulo chileno para ele ter a habilidade de ter força de dianteiro. Você seleciona os animais de acordo com a sua funcionalidade principal para você, necessidade. O cavalo, não sei se seria uma comparação mais adequada, mas é meio que semelhante um pouco ao cachorro, é o grande amigo do homem nessa evolução toda. Eu adoro o cão, adoro o cão, mas se você for comparar, o cavalo tem uma história. Você já leu a história do cão, de como que surgiu o cão com o homem? Foi domesticado do gato. Também, né? Mas o cavalo tem história citando nomes. O cavalo tem história desde de Napoleão, do Marengo, que é o cavalo que Napoleão montava, de Alexandre o Grande, o Bucéfalos, que é o cavalo que ele montava, do Babieca lá de Alcide Guerreiro, do México, que foi em cima desse cavalo que ele liberou o México. O cavalo tem atores verdadeiros, verídicos na história da humanidade. Teve um senhor, isso aí nenhum outro animal tem. Teve um senhor também bastante famoso que para ele entrar em Jerusalém ele entrou montado no jumentinho. No jumentinho, esse cara esse é importante. Não, aquele cara é legal. Tá, então assim, o cavalo ele participou de toda a vida do homem, desde quando ele andou até onde ele está hoje, o cavalo participa. Um pouco menos agora depois do veículo automotor e a combustão, agora nós temos o elétrico, mas né, também que está chegando. Cavalos a vapor, né, para saber a função. Então assim, nenhum outro animal tem. O cavalo, ele, como eu coloquei no início, o cavalo ele une as pessoas. Ele une as pessoas. Ao redor de um cavalo sempre tem 3, 4, 5 pessoas. Isso no agro ele é muito importante. Muito bom. E professor Guilherme, você vai palestrar também na programação? Nós tivemos orgulho e privilégio de receber esse convite e orgulho maior ainda de saber que o Felipe, filho do Jaci, vai estar nos substituindo bem melhor, claro, com mais, porque nós temos uma agenda paralela lá no Sul e ficou impossível. Mas a gente sempre trabalha junto, sempre troca essas ideias. Estou até passando uns dados aqui e essa semana nós estamos comemorando, esse mês, me perdoem, a renovação da Comissão do Cavalo, Comissão Nacional do Cavalo da CNA. Então, é uma comissão que começa muito forte, porque aí você usa uma coisa que a gente falou pouco aqui, mas é a paixão para o cavalo. Então, você vê lá pessoas de diferentes industriais, comerciantes, grandes, que estão nessa comissão do cavalo. Então, a reunião está conversando hoje de manhã com a Rose Rainer, uma das comissões mais fortes, mais apaixonadas, que mais briga, porque cada assunto ali, ou sanitário, ou não sei o que, é um dilema para você dentro do CNA. E agora que liberou a exportação, né? Pensou? Aí a briga então começa muito... Se fortalecer ainda, né? Muito mais. Fortalece bastante. Muito mais. Aí tem a parte de reprodução, né? Que para cada raça ainda ela tem seus critérios, as que você insemina, as que você insemina frio. Parece que tem muita coisa disso. Mas quando você vai para o interior, e bem em cima do que você falou, você cita o cavalo como o melhor amigo do homem, mas o cara conhecido, de vez em quando, ele é o dono do cavalo tal. Ele é o dono de tal quase cavalo. Um sobrenome. O cavalo é quase um sobrenome da pessoa. Quase um sobrenome. E muitas vezes é a fonte de renda dele. É o cavalo. É do cavalo que ele vive. É do cavalo que ele trabalha, é do cavalo que ele tira o sustento da família dele. E é do cavalo que ele faz uma coisa chamada amizade. O pessoal do cavalo, quando você vai para um grupo de vaquejada, você vai... Um certame de vaquejada, 3, 4 dias, à noite é forró, é música, não sei, mas o assunto ali embaixo daquela sombra ali é o cavalo. É a paixão pelo cavalo. Isso aí
A gente tem vários exemplos aí, né, professor? Claro, eu fui criado nesse meio. Então você sabe bem do que eu estou falando. E é paixão, né? É paixão. Aí você vai ver cavalos que você não vai comprar com preço de carro, de avião, de nada, vale muito mais para ele. O valor sentimental mesmo. E não aquele valor mesmo monetário, menos que aquilo ele não vende. Não é blefe, não. É aquele o valor do cavalo. Então nós temos muitos criadores aí com destaque, cavalos importados que trouxeram mudanças para nós aqui no setor, né? Eu gosto sempre de comentar como ele modificou vários sistemas de produção, né? Como ele foi importante para diversos sistemas de produção. E você via que cada um desses é bem típico, isso lá de Ipixuna do Pará, de Paragominas, lá de Redenção, Santarém, Marabá, de pessoas que se notabilizaram para trazer um bom cavalo e ele mudar a seleção daquela região ali. Gente, professor... no caso do cavalo, como o Guilherme bem falou, acompanha aí no dia a dia as pessoas. E na cidade, as pessoas podem até pensar que não existem, de fato, os carros, mas não é diferente, né? Também tem os cavalos e vocês têm o projeto Carroceiros na UFRA. O cavalo está na região urbana. Se você vier lá da terra do Guilherme, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sábado, domingo, feriado, você vê um bom gaúcho montado num crioulo, andando, ele cria ele até às vezes no fundo do quintal, tá? Então assim, é a cultura, aquele de lá ele tem o cavalo na veia. Nas outras regiões metropolitanas, o mais comum de você ver o cavalo são as carroças, né? E aí, a gente aqui em Belém não é diferente. Então, quando eu entrei para a universidade, eu precisava de um laboratório, que era o cavalo. Então, como Belém, a UFRA é urbana, eu montei o projeto Carroceiro, isso em 2003. E aí, então, a gente abriu um sistema de atendimento clínico, cirúrgico, de reabilitação para os animais de carroça de forma gratuita, porque a gente sabe que a população que trabalha no serviço de tração animal urbana é muito carente, tem baixa escolaridade, baixa renda, não pode pagar. Então, a gente aí tem trabalhado esses 22 anos com muitos parceiros, tá? O sistema FAEPA, né? O Dr. Xavier sempre foi um grande parceiro. Aí a gente tem também alguns políticos, emendas parlamentares, editais. Agora mesmo a gente aprovou o VEPMA de R$50 mil para compra de medicamentos. Então, aí eu respiro aí por mais de um ano com os medicamentos que a gente tem para atender esses animais. Lá eu tenho um serviço de residência. Na UFRA eu tenho o CIAI, que é o Serviço Integrado de Atenção ao Equidel, que atende todos eles, cavalos, burros e jumentos, e faço esse internamento lá e faço atendimento dos órgãos públicos de resgate. Então, os animais que estão abandonados, doentes, o acidentado nas ruas, a DEMAPA, bombeiros, CCZ, eles recolhem esses animais e levam até a universidade, lá eles são reabilitados, passam por cirurgia, reabilitação, serviço de atendimento 24 horas, um hospital. É tudo gratuito. Obviamente, esse dinheiro que é investido é dinheiro público, né? Porque vem de emenda, vem de doação, vem disso tudo. Então, a gente são 20 anos, mais de 20 anos. 22 anos trabalhando com esse projeto. O que vocês já viram assim, de mudança? Porque eu vou confessar que eu não vejo mais quase assim. Os carroceiros, as pessoas que utilizavam o carro aqui. Você já falou aí um ponto importante de enriquecimento que a gente teve com relação a essa problemática. A gente trabalha da seguinte forma: nós trabalhamos com o atendimento clínico cirúrgico, que é um projeto. A gente tem um outro projeto que é o de capacitação e orientação técnica aos carroceiros, onde a gente monta as capacitações e orientações técnicas, itinerantes ou não. E aí a gente tem um projeto que pouco se vê, mas é o projeto de assistência a regulamentos e instituições normativas. Então eu participo junto com minha equipe. Então hoje a gente tem praticamente 3 leis aqui em Belém, da Câmara de Belém, que são relacionadas ao cavalo. A 8168, que é a lei que regulamentou o serviço de tração animal, que é de 2002. Da época, o vereador Scaff, fomos nós que fizemos, participamos. Até a lei de extinção, que foi a última lei, do vereador Igor Normando, que foi a lei municipal, e do Miro Sanova, que foi a lei estadual, nós participamos da extinção da tração em região metropolitana. Então, hoje a tração animal em região metropolitana no estado do Pará está extinto. Só não está sendo executado, está extinto. Por que a gente teve que extinguir? Porque não existe meios de você hoje continuar tratando esses cavalos da forma que eles são tratados. Os cavalos não têm assistência técnica, não têm infraestrutura, não são animais adaptados ao serviço de tração. As carroças são carroças feitas a facão, são carroças artesanais com eixos de carro. O tempo de serviço e o peso da carga que esses animais não são condizentes com a condição corporal, com o peso do cavalo.
Ou seja, maus tratos em todas as situações. Esses cavalos não comem de forma regulamentada, não tem um verde ideal, não tem uma ração que faça uma suplementação perfeita. E nem água para hidratação. Não tem água limpa. Tudo está errado. Durante esses 22 anos não, a gente trabalhou dos 17, 18 anos e aí já começamos a trabalhar na lei da extinção porque a gente viu que não tinha jeito. Algodoal, a gente tem mais de 12 anos que a gente vai ao Algodoal, e aí Algodoal a gente já está tentando conversar com a comunidade, com o serviço público, IDEFLOR, a comarca de Maracanã, alguns deputados, para ver se a gente muda o modelo Algodoal. Como foi feito em Paraty, como foi feito em vários locais, a substituição do cavalo por um veículo elétrico sem poluir, sem agredir o meio ambiente, que é o mais importante por ser uma área de proteção ambiental. Porque o cavalo em Algodoal também sofre. Tem gente que acha lindo andar montado naquele cavalo, mas aquela pessoa que monta naquele cavalo, ele pode até parecer bem tratado porque a gente está indo lá cuidar dele, mas aquele cavalo sofre muito ali dentro de Algodoal. Ele também não é um animal de tração. Então a gente está tentando, já tem uns 3 anos que a gente está provocando reuniões aí para ver se a gente muda aquele modelo de Algodoal também, que eu acho que não tem volta, vai ter que mudar um dia. Mas tem todo um trabalho educativo, orientativo para os próprios carroceiros. Há uma destinação até mesmo de outros serviços. Nós já fizemos umas 3 reuniões em Algodoal. Acompanhamento com ele. Já fizemos umas 3 reuniões em Algodoal e sempre respeitando que a comunidade acha que ainda não. Alguns sim, já acham que a gente já poderia mudar, mas a comunidade tem medo. Eles são simples e tem medo do que vem pela frente, da máquina, se aquilo vai dar certo ou não, se eles vão ter uma assessoria ou não, se eles vão ter um seguro ou não, se eles podem, se quiser, voltar. Isso aí é óbvio e a gente tem que respeitar isso aí. Então a gente respeita sempre a comunidade. Tá? Mas eu volto a repetir, eu, Jaci Barbosa Ribeiro, eu trabalho pelo cavalo. A comunidade precisa, classe da sociedade precisa, como os carroceiros, mas eu, como médico veterinário, eu trabalho pelo cavalo. Então, o cavalo é a minha bandeira. Eu vou trabalhar sempre por ele. E também vou aproveitar que o Guilherme está aqui, tem toda essa experiência com os leilões, né? Guilherme, quem quiser comprar um cavalo, e professor também, né? Estou iniciando, não sei nada de cavalo, ou estou começando, já estou há algum tempo. Quais são as orientações dos cuidados essenciais, aqueles que realmente não podem faltar, né, pro animal no dia a dia, seja para qualquer atividade? Paulo, primeira coisa, consulte um zootecnista, um veterinário, para ele lhe orientar, para lhe dar a necessária assessoria. Perfeito. Eu, Guilherme, não entendo de carros, não entendo de automóvel. Se eu vou comprar um automóvel, eu procuro um mecânico, procuro alguém de minha confiança que conheça um carro para me dizer, olha... Uma casa, um apartamento... Qualquer coisa. E vai ser algo que vai lhe acompanhar por muito tempo. Então, primeiro... consulte esse. Segunda coisa, procure leilões oficiais. Por quê? Os leilões oficiais, primeiro, têm uma condição de pagamento excepcional. 40 parcelas sem juros, alguns deles trabalham. Olha, você ter uma comercialização de 40 vezes sem juros, você pode comprar um animal de um valor um pouquinho maior, parcelar, que cabe dentro do seu orçamento. Os animais do leilão você pode ver antes, você pode ver no filme, você pode ver no vídeo. Hoje nós temos muitos leilões que são virtuais. Você pode ligar para o meu veterinário, Jaci, eu estou vendo esse cavalo tordilho aqui, estou gostando muito. Você acha que dá certo para a minha tropa, para o meu tipo de égua? Ele vai te falar, diz, olha, esse cavalo é muito bom, mas eu acho que para o seu tipo você precisa de um cavalo com outro, enfim, uma outra qualidade. Então você pode se preparar não só se preparar na questão financeira, mas se preparar para ter aquele cavalo. Segunda coisa, você não é só querer. Você tem que querer, você tem que poder, você tem que saber onde vai colocar ele, onde você vai tratar. Você pode não ter nada disso, mas você tem um lugar onde você vai pagar um aluguel, você vai ter um hotel de equinos, vamos dizer assim. Não deixa de ser um custo-benefício na aquisição esse custo de um animal, que é um ser vivo, né? E esse custo tem que cair no seu orçamento, né? E depois disso você vai entrar no mundo do cavalo. Aí o mundo do cavalo, leve seu filho, leve seu neto, leve seu sobrinho junto, porque ele vai começar a se acostumar a você ter não só os bons tratos, que é fundamental, mas os tratos técnicos. Ele vai ver o que é limpar uma ranilha, limpar um casco, por que lavar, o que ele está usando para aquilo, conversar com o veterinário, saber quais são as doenças, vacinas, ter ele dentro de um padrão, ter uma carteira, né, de saúde. Então, isso tudo faz parte da aquisição de um animal. Tudo isso é fundamental. E uma coisa muito importante é que você entra dentro desse mercado, você começa no outro dia a ter amigos. Porque quando a gente fala uma associação de criadores, é uma associação já que gosta daquela raça, que conhece, que nós temos vários especialistas, vários assessores técnicos, né, que trabalham conosco, auxiliando o leiloeiro em cada uma das raças. Um pouco tu perguntou e
quase que nos forçar a dizer qual a raça que você queria, qual a melhor raça. O Jaci vai te falar várias raças de acordo... Você tem as preferidas de vocês? Claro que tem. A minha preferida é que eu vou vender naquela semana. Normalmente, o cavalo que eu estou trabalhando é meu preferido. Quando tu sobe ali, né, Guilherme? Tu te veste só falo daquela raça. Mas é importante você só citar as qualidades. Você não está omitindo nada. Você está dizendo, olha, esse cavalo é muito bom para isso, para isso, para isso, para isso. Você tem deixar claro realmente isso que o professor falou. Deixar bem claro. Mas eu estou querendo para salto. Não, você está comprando o cavalo errado para salto, né? E uma coisa bastante importante que depois você está nessa comunidade, nesse clube do cavalo, né? O clube do cavalo lá da UFRA, não sei o quê, você ter esses contatos, porque se acontecer algum revés, ele pode acontecer de manhã, de tarde, de noite, a qualquer hora. Você tem que ter um pessoal que possa lhe dar esse apoio para aquele momento. O cavalo, eu já vi bastante pessoas entrarem no mundo do cavalo. É difícil a pessoa sair, porque cada vez ele vai encontrando mais fatores que vão lhe agradar naquele momento. Vai se apegando. Né? É uma terapia, né? Começa com uma terapia e depois um negócio. O Guilherme colocou uma coisa bem interessante para a segurança econômica, né? O leilão, ele te dá uma assessoria jurídica. Então, o leilão é regulamentado, ele tem um contrato, ele tem a vistoria, ele tem os exames, ele tem uma assistência técnica. Então, quando você compra aquele animal, você tem toda uma segurança jurídica de que você comprou aquele animal, tem tudo gravado lá que foi falado. Então, tá tudo... E da própria saúde do animal. Isso, diferentemente de você ver uma filmagem de um cavalo lá em Minas Gerais e ele bota num caminhão, quando chega aqui, você comprou o cavalo preto, ele chega aqui branco. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Então, assim, a segurança de uma aquisição em leilão regulamentado é fantástica, não tem igual. Você vai comprar um relógio hoje, você tem que saber de quem você está comprando aquele relógio, né? Uma coisa é ser numa relojaria, outra coisa é você comprar na esquina de alguém que possa ter pego esse relógio de outras pessoas. O cavalo tem mais uma coisa hoje que é importante, que o cavalo, ele é único, ele tem o chip dele embaixo da pele, ou seja, ele vai ter uma numeração, ele tem uma marca, né? Ele tem um sinal, tem um pedigree, que fala dos ancestrais dele. Quer dizer, você vai estudar os ancestrais. Tem toda a história familiar daquela raça, daquele animal. Me responde rápido o nome da tua bisavó. Da minha bisavó, olha. A materna e a paterna. Acho que é Maria. Acha, né? Acha. Se tu perguntasse isso pra alguém que queria cavalo, ele ia te falar na hora. Qual é a genealogia do cavalo? 5 gerações anteriores. Isso aqui é bisneto, é tataraneto de Dash Forecast. Na mesma hora. Então, isso aí é... Tem que perguntar pra minha mãe. Tu vai perguntar. Né? Então, isso aí, a gente está usando isso aí como exemplo aqui, mas não é só assunto de leiloeiro, não. É assunto de cada um dos conhecedores. Sim. E através daquelas características, vai lá perguntar, Jaci, eu estou comprando um cavalo que é neto de tal cavalo. Olha, esse cavalo foi um excelente avô, produziu muito bem. Cavalos que ganharam em competição, ele tem um ranking, ele tem uma pontuação. Tem uma pontuação. Como ranking, né? Então, são vários fatores que levam você a diminuir a sua margem de erro. Sim. Diminuiu essa margem. É diferente daquilo que ele falou. Comprou por telefone, ligou, o cara vai vir lá de mim. Olha, comprei um cavalo aqui de Barbada. Dá uma olhada nessa tua Barbada aí que pode ter. Sim. Gato por lebre. Essa questão mesmo então, de certa forma, da rastreabilidade com o cavalo, ela já funciona há muito tempo. Há muito tempo, né? Há séculos. Né? A genética do cavalo, ela é tão controlada, ela é tão regulamentada, pra você ter uma ideia, que algumas raças, até as biotecnologias, o uso da inseminação, da transferência de embrião, inseminação por semi-congelado, ele pode ser impedido, ele pode ser negado, como ele pode ser regulamentado. Essa égua aqui só pode tirar um embrião por ciclo astral. Tá? Para que isso? Por que isso? Por que o inglês ainda não aceita a transferência de embrião? Mercado, porque os caras não querem encher o mercado. Porque senão todo mundo vai ter um cavalo inglês. E não é isso que o mercado quer. O mercado quer selecionar os melhores. Sempre os melhores. Tá? Então não é uma coisa assim de ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Sim. E deve ter então todo um sistema de segurança da informação. Genética. Impressionante. É uma arte, de criar uma arte de ele selecionar. E quando a gente vê um bom cavalo, o cavalo sabe que é bom e ganhou uma competição importante, você tem uma valorização que você não teria muitas vezes num outro negócio que você tivesse comprado. Não tem. Se você acertar um pouco... Eu, quando fui mestrado no Rio Grande do Sul, com sêmen, nós fomos ver um cavalo, o Pimentel, meu orientador, foi fazer a coleta de um cavalo americano que chegou para fazer uma campanha lá nos Aras, em Bagé. Santana do Rio Grande? Ele foi para o Santana. Foi. Uma estruturazinha modesta, né? O nome do cavalo era Spendiabuck.
Ele foi tríplice coroado nos Estados Unidos, ganhou as 3 provas de média, longa e curta e longa distância nos Estados Unidos. O seguro desse cavalo para a vida dos Estados Unidos, o seguro, não foi a cobertura, não foi a campanha, o seguro foi de $1 milhão. Só o seguro para o cavalo vir dos Estados Unidos para cobrir lá no Rio Grande do Sul. Quem está saindo da universidade pode ter essa esperança de trabalhar nesse mercado, né? Porque eu imagino que... Eu estava esperando essa pergunta tua. Vou te cortar porque eu vou te responder, que justamente eu estava esperando essa pergunta. Tá? O mercado do Brasil, do cavalo, está explodindo. O Pará não está diferente. O mercado do Pará está muito bom. O Mangalarga Machador está num mercado fantástico no Pará. O quarto de milha, o árabe. O árabe, o Guilherme está aqui, todo leilão que bota, vende bem. Tá? O que a gente está precisando hoje no Pará são técnicos especializados. São áreas especializadas dentro do cavalo. A gente está precisando hoje de gente que trabalha na biotecnologia, inseminação artificial com semi-congelado, transferência de embriões, trabalhando com o dente, odontologia. A gente está precisando hoje de casqueadores e ferrageadores, principalmente terapêutico, ortopédico, são ferrageadores que corrigem o casco do cavalo com algumas enfermidades. São áreas específicas, cirurgia. Nós precisamos de um hospital veterinário de equinos no estado do Pará. Nós não temos, nós temos o maior rebanho do estado e nós não temos um hospital veterinário. Se eu compro um cavalo hoje de R$3 milhões lá em São Paulo e trago ele aqui, eu vou precisar fazer um seguro. Na hora que eu for numa empresa de seguradora, ela vai me dizer assim, tem um hospital lá? Eu vou dizer, não tenho. É um critério. Algumas empresas vão dizer assim, então eu não vou cobrir o teu seguro, porque cólica é muito comum dar nesses cavalos. Tá? Então, assim, a gente precisa hoje atender esse mercado. Os técnicos ou tecnistas, agrônomos, veterinários que trabalham na área do cavalo precisam se especializar para atender esse mercado. O mercado está crescendo. Só que ele vai chegar num determinado ponto que vai faltar investimento porque não há técnico. Eu poderia trazer esse cavalo de 3, 4, 5 milhões para cá. Contudo, tem que ter quem vai Mas cuidar. Eu não tenho um hospital, eu não tenho um o cirurgião gastroenterologista, então, ou um anestesista, mesmo a campo. Quem é um anestesista hoje? Eu preciso fazer a cirurgia de um cavalo agora. Tem cirurgião. Cadê o anestesista para fazer a campo? Não tem. Tá? Então, os grandes aras hoje estão contratando pessoas de fora para vir fazer os serviços específicos aqui. Então, o que está faltando realmente é as escolas, UFRA, UFPA, UNAMA, ENAMAS, ESAMAS, tentar botar na cabeça desses alunos as especialidades. Hoje o cavalo não cabe mais generalista no cavalo hoje. Um médico veterinário generalista, não cabe. O cavalo dele tem um problema de cólica, ele vai contratar um médico veterinário especialista gastroenterologista ou um ortopédico, não se chama locomotor. Porque o recurso, o investimento, principalmente no cavalo de esporte e lazer, é muito grande. Então não cabe hoje um veterinário comum, digamos assim, recém-formado nessa área. Paula, eu tenho um sobrinho que é veterinário e cuida da Universidade Estadual de Santa Catarina de Itapiranga. A especialidade deles é equinos. E ele é filho de uma veterinária, Ana Lúcia Bonotto, que é irmã da minha esposa. Ela é número 1 em TE, em FIV, enfim, em reprodução de bovinos e equinos. E eu, conversando com ele, nós fizemos uma palestra, até o nosso junta Cascon estava trabalhando junto, teve uma palestra que nós temos aqui sobre pecuária, e eu estava vendo o núcleo deles lá de equinos. Então, nós fizemos palestra de pecuária porque eles quase não tinham aula de pecuária lá, todos eles de equinos. Eles de sexta-feira até segunda, quando eles retornam, eles têm propriedades para visitar só na parte de odontologia equina, só nisso. E aí ele me passou as tabelas, e são acadêmicos. Claro que ele pega esses estagiários todos, vão junto com eles com essa equipe, para circular. Eu estou falando de Santa Catarina, Itapiranga, uma faculdade particular que se especializou por causa dos professores. Por causa, enfim, é normal, isso aí virou um núcleo de equino. Tem um espetacular hospital lá dentro. Né? Quando eu falo espetacular, porque resultados muito bons em casos diferentes, e virou um núcleo lá no leste de Santa Catarina. Pronto. Eles hoje atingem, já com profissionais formados lá, um número sem fim de outras propriedades que precisa, que eu estou falando só na odontologia equina. Né? Então, é uma coisa bastante específica. Ou seja, esse mundo que a gente está falando aqui está só começando. E aí você não tocou, nem nós vamos tocar agora, porque precisaria outro falar no mundo da nutrição, do balanceamento de ração, de rações, de forragem. Vai ser um outro mundo que você vai mergulhar. Tudo isso envolve gente, envolve tecnologia, envolve capacitação de pessoas, envolve você ter uma logística para levar esse material, que pode ter um material muito bom, mas a logística dele é difícil de você trazer, né?
Então, tem bastante gente, nós estamos falando bastante gente aqui. Nós temos uma vantagem muito grande no Pará, porque nós temos um pessoal principalmente formado nas ilhas, os marajoaras, que são os melhores técnicos para trabalhar com búfalo, são os melhores para entrar dentro do navio de exportação para levar. Você já pensou? Qual de nós aqui teria experiência de trabalhar dentro de um navio fechado com 10 mil bois? Você tem que ter alguém muito capacitado para andar lá dentro. A mesma coisa. Quantas vezes ou num mês existe esse transporte, Guilherme? Você que está bem Não, você tem safras, né? Porque precisa, né? Precisa. Você tem safras, mas o que nós temos que fazer hoje é esse público começar a fazer estágios. Então, encostar perto de um professor de Jaci, com a larga experiência que ele tem, daí ele vai descobrir, olha, aqui eu tenho um nicho de mercado que eu vou me especializar. E onde eu tenho, por exemplo, estou citando uma das faculdades, tem essa especialização. Sim. Tem uma outra faculdade hoje, eu achei espetacular, lá em Imperatriz, no Maranhão, toda ela de vidro, com arquibancada. Uhum. Os alunos ficam todos assistindo ela. É de um grande amigo nosso, veterinário formado aqui também, Adriano, irmão marido da Rosiraina Remor. Eles têm a Universidade Estácio lá, né? Eles especializaram em fazer as grandes centros para você observar o que é a operação de um cavalo, ou seja, centros clínicos, né? Bloco cirúrgico. Bloco cirúrgico. Então, essas coisas aí talvez tenha numa universidade, mas não vai ter em todas. Sim. Não vai ter em todas. Até porque as faculdades se especializam hoje em algumas cadeiras. Dependendo do docente. É o docente que joga a especialização. É fundamental o docente. Depois o mercado de trabalho, né? Eu me lembro, eu sou de uma turma de 1983, a Tecnia da Universidade Federal de Santa Maria. Minha turma quase toda foi para a avicultura. Quase toda a avicultura, porque a contratação de zootecnista para a avicultura só de Santa Catarina e Paraná era muito grande. Uhum. Então, quando você estava, antes de se formar, você já tinha um estágio remunerado, já te convida para ir, já tem um estágio remunerado, já tinha professores. Tem como entrar no mercado. É uma porta de entrada. Não quer dizer que você era obrigado a isso aí. Então, como a gente fez 40 anos de formado e agora encontrou toda a turma, vocês não eram nascidos ainda, a gente pôde encontrar todas as pessoas. Mas por que foi? Claro, tinha professor bom, tinha. Então, eu jamais iria para a equinocultura se na UF não tivesse professor da capacidade do Jaci. Se lá não é que não tivesse a disciplina, é outra coisa. Sim. Tem a disciplina, é uma coisa. Mas tem uma pessoa que leva o aluno para a prática, que coloca a pessoa lá, que tem... a esposa dele é veterinária, a Silvia também, o filho ou seja, você já tem uma família de veterinários que moram ali dentro, você sabe qual é o propósito deles. Então, hoje é muito bom isso aí, é bom você formar, precisamos ter veterinários ou tecnistas do nosso bioma amazônico, com conhecimento aqui dessa região, que às vezes você traz um de fora também, até ele aprender tudo isso que esses veteranos estão te falando aqui. Nós já precisamos muito por aqui, muita raia para descobrir. Então, você vai ter que trazer esse pessoal e para isso nós temos hoje uma forte base aqui dentro do cenário da FAEPA, que é os nossos ATEG. Sim. Infelizmente, hoje nós faltamos muita extensão. Nós temos muita tecnologia conhecida, muita coisa para se fazer. O produtor tem muita necessidade disso, mas chega pouca coisa ao campo, chega pouca coisa ao produtor, porque a nossa extensão rural tem um vácuo do conhecimento, é um vácuo do que nós tínhamos antigamente com toda a força. Hoje você tem a grande prateleira da Embrapa, várias descobertas, várias tecnologias de pirarucu enlatado, de um montão de coisa. Por que não está usando isso aí? Você não teve a extensão para levar aquilo no produtor e chegar lá. Mas a gente está chegando, está indo devagarinho. Eu cheguei no agro por meio de uma divulgação da Pró-Reitoria de Extensão. Da minha primeira vaga no agro, na verdade, foi porque chegou lá, tem vaga na área tal, que é uma empresa do agro, né? E eu vou tentar, era pro interior. Sim, mas é assim. E fui, né? Então, acho que essa aproximação da academia mesmo, né, com o campo, cada vez mais tem que ser... A grande função... todo dia estreitado. Semana do Cavalo vai ser isso, né? Justamente. A grande função da academia e dos órgãos de fomento é chegar até o produtor, é levar ele o que tem de novo, nem que seja uma conversa, uma orientação técnica, mas cursos, capacitação e produtos, né? E produtos, tá? Essa Semana do Cavalo aí, a Rural Day, vai ser mais ou menos nesse sentido. A gente vai abrir o parque de exposição nessa semana para o cavalo, aonde a gente vai falar tudo sobre cavalo. Então, aí, quem está aí do outro lado ouvindo, que gostar de cavalo, quiser pelo menos ver, achar bonito um cavalo, que eu não sei se tem um indivíduo mais bonito na face da terra do que um cavalo. A mulher é bonita também. Mas o cavalo é o cavalo. Tá gravado. Então, assim, vá lá visitar. Só mesmo sabe que vai ser aberto.
vai ser aberto. Então é aberto ao público. É aberto ao público. Só quem vai participar das palestras, aí tem que ser acadêmicos de veterinárias ou técnicos ou tecnistas, tem algumas palestras também, e os cursos que tem que fazer o cadastro. Tá? E os cursos, eu acredito que, como já está muito em cima, a maioria já estão fechados. Tá? Mas assistir a classificatória lá do machador, a prova do cavalo de marcha, né? A prova de acompanhar o evento. Acompanhar, né? O evento de uma forma geral, vai ser recheado com vários eventos. Nós estamos falando só dos cursos ali da apresentação. Mas a Manu fez aí, tem uma proposta de outros eventos. Tem a Fazendinha lá, né? O projeto deles lá dos animais de fazendinha, que também vai estar aberto. Então vai ser uma grande festa. E a gente Professor, tem que uma pergunta. Para o aluno, eu não sei como vai ser a questão de dispensa ou assim da sala de aula, mas ele passar um dia lá dentro de um parque de exposição com todo esse contato, é uma aula, né? Eu tenho hoje, nesse semestre agora na veterinária, eu estou com 2 disciplinas de equidocultura, uma para veterinária, lá na UFRA, uma para veterinária e uma para zootecnia. E estou com uma disciplina de infertilidade na égua. Eu vou levar. Na quarta eu vou levar uma turma, na quinta eu vou levar uma turma, na sexta eu vou levar uma turma. É uma aula. Guilherme, é o melhor local que tem para você dar uma aula. Se você trabalha com cavalos e os cavalos estão ali, e a gente tem que lembrar que o entroncamento de Belém é no centro. Você facilmente, um local lindo, o ARPP está linda, está toda reformada, está aconchegante, um amplo estacionamento. Então, o local é ali dentro de Belém. Então, se você quer ver cavalo, você não precisa sair de Belém. Vamos lá para o entroncamento. Eu estou provocando o professor porque isso é muito importante. Nós temos muitos alunos são urbanos. Estão aqui de dentro de Belém. Não tiveram esse contato rural ainda. Não tem, é muito diferente de uma faculdade que já é no interior. Então, é necessário esse pessoal... Uma excelente oportunidade de... fundamental. É isso que ele falou. Os alunos dele vão lá para dentro. Vão ter uma vantagem. Muito legal. Não estão gazeteando a aula, não. Estão fazendo uma aula prática. Estão aprendendo. Isso. Né? Gente, é isso. Agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast Pará Mais Agro, né? Tema que realmente dá para fazer 1000 podcasts, no mínimo, né? Trazer um animal que é tão querido e lindo, né? O cavalo, ele é belíssimo, né? Agradecer a presença de vocês, deixar para vocês finalizarem, quiserem fazer mais alguma consideração aqui no nosso programa.